Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Fla compra clube em Portugal. Mensagem enigmática de João Gomes assusta torcedores. Sevilha interessado? Quanto é a multa rescisória de Pedro? E mais uma proposta por Lázaro. Roda a vinheta. Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Meu amigo, se você é apaixonado pelo Mengão e apaixonado por futebol, você tem que baixar agora o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. É isso mesmo. Com o OneFootball, na palma da sua mão, você fica sabendo todas as notícias do Mengão. Deixa eu passar aqui para vocês, ó. Tudo que acontece no Mengão em primeira mão, sempre no OneFootball. Estatísticas, melhores momentos do Campeonato Brasileiro, com alta qualidade de definição. Tudo isso no OneFootball é totalmente de graça para você. Para baixar o aplicativo, pega o seu celular agora, vai no link da descrição desse vídeo, clica ali e baixa agora o OneFootball, porque você vai ficar muito bem informado sobre o Mengão. Não deixe de fazer alguma das notícias desse vídeo, por exemplo, eu pesquisei inicialmente no OneFootball. Então não perca tempo, amigão. Vai lá, link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, clica lá, baixe o OneFootball no seu celular agora, que você vai ficar muito bem informado. E muito bem informado você vai ficar também nesse vídeo do Flamenguista em Portugal. Galera, como eu previ ontem, Atlético Paranaense e Palmeiras, primeiro jogo da Libertadores da América. Vou te falar, hein? Muita garra, muita dedicação, muito combate, mas pouquíssimas chances de gol. Meus amigos, jogo difícil de ver. O Atlético ganha de 1-0, né? Rafael Veiga sai machucado com uma entrada do Hugo Moura, ex-Flamengo, e o Hugo Moura, ex-Flamengo, faz uma bobagem ali no final e é expulso, né? Botando a mão na bola. Um lance que eu até achei que ele sofreu a falta, hein? Achei até que o Atlético Paranaense foi meio garfado ontem, Filipão expulso também, mas a decisão do, quem sabe, meu Deus, o adversário do Flamengo na final da Libertadores ficou para terça que vem. Palmeiras, para se classificar de forma direta, tem que fazer 2-0 no Atlético Paranaense, lá no Allianz Parque, né? E, por sua vez, o Atlético Paranaense pode empatar o jogo, né? Joga por 2 resultados. A vitória, uma vitória simples, leva o Atlético Paranaense à final da Libertadores, e o empate também, né? Se o Palmeiras ganha com um gol de diferença, vai para a disputa de pênalti. Jogo bem fraquinho, meus amigos, em termos de chances de gol. Palmeiras teve, na verdade, 2 chances de gol. Uma logo no início, lá com o centroavante novo do Palmeiras chutando para fora, e uma bola de calcanhar do Rony, que o goleiro Bento pegou bem. O Atlético Paranaense, na sua chance de gol, fez o gol, e aí a gente tem tudo aí para ver. O adversário do Flamengo ficou adiado, aí não dá para prever quem será o adversário do Flamengo. Eu até acho que o Palmeiras tem totais condições de ganhar do Atlético Paranaense, mas eu acho, alguma coisa me diz que essa disputa vai para os pênaltis. Pois é, meus amigos, né? A emissora paulista SBT, que tem os direitos da Libertadores por enquanto, né, acabou aí escolhendo o jogo do Palmeiras para passar e acabou se dando mal. SBT opta por Palmeiras na Libertadores, mas é derrotado pela Globo na audiência em São Paulo. Semifinais da competição teve metade do Ibope da emissora carioca. Quando as semifinais da Libertadores da América foram definidas, o SBT, que tem prioridade na escolha da partida que irá exibir, optou pelo Palmeiras, apostando na força do mercado paulista, e deixou o Flamengo de lado. Porém, a estratégia não deu certo. Durante a transmissão do jogo entre Alviverde e Atlético Paranaense, vencido pelos paranaenses por 1-0, na noite dessa terça-feira, a emissora do Silvio Santos foi superada
na audiência em São Paulo, de goleada pela TV Globo. A emissora carioca teve 26,6 pontos no Ibope, em São Paulo, durante os 90 minutos da partida realizada na Arena da Baixada, em Curitiba. No período, a Globo exibiu Jornal Nacional, Pantanal e Cine Hollywood, não sei o que é isso. Hollywood, é isso? Hollywood, amigo, é assim que escreve? Hollywood. Já o SBT ficou apenas com 13,8, com picos de 16 na capital paulista. A Record TV com 4,2, a Band 1,9 completaram o grupo das 4 primeiras televisões abertas do Brasil. Meus amigos, aí a opção, né? Enfim, SBT e futebol, eu não sei como é que está aí no Brasil, mas eu acho que é uma coisa que não combina. Futebol é na Globo aí no Brasil, não tem jeito. Com o Flamengo deixado de lado pelo SBT, o jogo do mais querido terá exibição na TV fechada, na ESPN Brasil, no Pay-Per-View, na Comebol TV e no streaming da Star Plus. A partida acontece nessa quarta-feira, pela ida das semifinais da Copa Libertadores da América, a partir das 21h30, horário de Brasília. Aqui, para o flamenguista em Portugal, para quem está aqui em Portugal, pela Sport TV, Sport TV 1, Flamengo, Vélez e Flamengo. 1h30 da manhã, né? A melhor narração, no entanto, é da coluna do Fla, que escreve aqui esse artigo no YouTube, com Rafael Penido, e terá a companhia de Túlio Rodrigues nos comentários e Bruno Vilafranca nas reportagens. Deixe o like, inscreva-se no canal. Inscreva-se lá no canal dos meus amigos de coluna do Fla também, e inscreva-se aqui, principalmente, no canal Flamenguista em Portugal. Estou devendo a vocês o sorteio de 2 camisas, pessoal. Estou devendo a você o sorteio de 2 camisas. Então, se você ainda não se inscreveu no canal Flamenguista em Portugal, está na hora de você se inscrever para que você possa aí concorrer ao sorteio dessas 2 camisas aí. Estou devendo para vocês e vou pagar essas 2 camisas que a gente está devendo aí. Meus amigos, agora é o seguinte, a grande verdade é que hoje já tem um friozinho na barriga, porque o Flamengo hoje pode encaminhar a sua classificação para a glória eterna, para a final da Libertadores, que Palmeiras e Atlético se estapeiem por lá e que o Flamengo consiga chegar a mais uma final. Meus amigos, a grande verdade é o seguinte, o Flamengo vai fazer história se chegar a essa final. Em 4 anos, 3 finais, não é para qualquer time, não. É para um time que está aí nas pontas dos cascos, que é um time extremamente vencedor. Lá na Argentina, eles têm uma visão diferente. Matéria do jornal argentino, TN Sport. Vélez quer fazer história e dar golpe. Recebe o Flamengo pela primeira semifinal da Libertadores. A partida é disputada a partir das 21h30 no estádio José Amalfitani. Por fim, a Comebol não possibilitou a audiência onde ocorreram os incidentes na reunião com o Tajeres. Vélez tem a ilusão de voltar a jogar uma semifinal da Copa Libertadores da América depois de 11 anos. E essa noite vai receber o poderoso Flamengo pela semifinal de ida. A partida será disputada a partir das 21h30 no estádio José Amalfitani, com a arbitragem do colombiano Wilmar Rodan, e será transmitida para a Argentina pela Fox Sports. A revanche será na próxima quarta-feira no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e o vencedor enfrentará Palmeiras e Atlético Paranaense, ambos do Brasil. Vélez quer sonhar. Nessa edição, a equipe passou da fase de grupos com apenas o suficiente sobre a liderança de Júlio Vaccari, mas depois deixou o River Plate para trás na segunda rodada e depois o Tajeres na quarta de final, com o Alexandre Cacique Medina como técnico. O diretor técnico uruguaio está no cargo há 3 meses, com um saldo altamente positivo na Copa Libertadores, mas com uma dívida pendente a nível local. O Vélez não venceu 12 jogos, 8 empates e 4 derrotas no atual torneio de 2022 da Liga Profissional e está em penúltimo, com 12 pontos. E na tabela anual está em 26º lugar entre 28 equipes,
apenas 5 vitórias em 30 jogos. Portanto, sua presença na próxima Copa Libertadores depende da sorte na Copa Argentina, onde enfrentará o Independiente nas oitavas de final. Apesar da irregularidade, Medina encontrou uma base de jogadores que apagou o River no jogo de ida nas oitavas de final e manteve a vantagem no jogo de volta no Monumental, que depois foi superior nos 2 jogos. A má notícia para o V azul é que o meio-campista Máximo Perrone vai perder o jogo de amanhã, devido a um pneumotórax. A principal referência do time é o atacante Lucas Prato, que busca sua vingança pessoal contra o Flamengo após a memorável final que disputou contra o River Plate em Lima em 2019. Flamengo, um dos grandes favoritos à conquista da Copa Libertadores. O time do Rio de Janeiro, dos mais populares do Brasil, estava armado para conquistar o título novamente com um grande investimento financeiro que supera em muito o orçamento de qualquer clube do futebol argentino. O Mengão, entre aspas, mantém 8 jogadores importantes no elenco que conquistou a segunda Libertadores da sua história em 2019, após 38 anos. Os goleiros Diego Alves, atualmente na reserva, o zagueiro Rodrigo Caio, Felipe Luiz e Rodinei, o meio uruguaio Georgiano e Arrascaeta, e os atacantes Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol. Como se não bastasse, o clube foi reforçado por 4 jogadores de seleção: Davi Luiz, os chilenos Arturo Vidal e Eric Pulgar, e o uruguaio Guillermo Varela. O atual vice-campeão da principal competição sul-americana está invicto e só perdeu pontos no empate na fase de grupos contra o Tajeres em Córdoba por 2-2. Nas oitavas de final, depois venceu o Deportes Tolima, na Colômbia, com um agregado de 8-1 e eliminou o Corinthians com autoridade, já que venceu de 2-0 em São Paulo e fechou o placar com 2-1. Com 2-1. Com 2-1 não, com 1-0 no Maracanã. Com exceção do atacante Marinho, a alternativa de sempre, o técnico Dorival Júnior tem todos os jogadores à sua disposição, inclusive Davi Luiz, que estava em dúvida devido a uma hepatite viral. Escalações, vamos para as escalações. Vélez, Lucas Royos no gol, Leandro Jara, Martim de los Santos, Valentim Gomes, né? E Francisco Ortegola. Nicolas Gaiardi, Santiago Cáceres, Lucas Oreliano, Walter Bou, Lucas Jansson e Lucas Prato, né? Técnico Cacique Medina. O Flamengo vai de Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Thiago Maia, Arturo Vidal ou João Gomes e Everton Ribeiro. Georgiano de Arrascaeta, Pedro e Gabriel Barbosa. Esse aí é assim que os argentinos estão vendo aí, pessoal, esse confronto. Vou dizer para vocês, hein? Vou dizer para vocês, se o Flamengo entrar com seriedade, se o Flamengo entrar realmente com a disposição, por exemplo, que o Atlético Paranaense e o Palmeiras entraram ontem para disputar um jogo da Libertadores, acho que o Flamengo, se entrar com essa disposição, decide a sua classificação já lá no estádio do Vélez Sársfield. Tudo bem, o campo está muito ruim, os caras não estão molhando o campo, mas, meus amigos, a grande verdade é: o Flamengo é franco favorito aí a mais uma final de Libertadores. Meus amigos, mas aí, além da Libertadores, além de tudo que está acontecendo aí na maior competição da América, a gente tem aqui na Europa o fechamento da janela. E aí, meus amigos, vou trazer notícias agora de ex-jogadores do Flamengo que acabaram se encontrando aqui com novos clubes, né? Primeiro, o ex-Flamengo Matheus Dantas é anunciado por um clube de segunda divisão no Chipre. Zagueiro estava livre no mercado desde que deixou o Estrela de Portugal. O Flamengo possui uma das melhores categorias de base do Brasil e tem como tradições revelar grandes jogadores. Apesar disso, não são todos os jovens que conseguem espaço no elenco principal do mais querido e acabam seguindo carreira profissional longe da Gávea. Entre eles está o zagueiro Matheus Dantas, que foi oficializado por um clube do Chipre nessa terça-feira. O
Campeão da Libertadores e campeão brasileiro em 2019, Matheus Dantas acertou com Podos Fijacos, Óminos, cara, que difícil, hein? Chilotimbo, da segunda divisão do Chipre. O zagueiro de 23 anos estava sem clube desde janeiro, quando deixou o Clube Futebol Estrela aqui de Portugal. Agora o defensor assina contrato até junho de 2023 com a nova equipe. Né? Tá aí o Matheus Danta, meus amigos, indo para a segunda divisão do Chipre. Né? Mas outra cria da base até mais famosa, né? Também lá de uma época distante do Flamengo, acaba indo para o futebol da Moldávia. Cria do Flamengo, Filipe Viseu acerta contrato com o clube da Moldávia. O Flamengo é conhecido como um dos grandes clubes formadores do futebol brasileiro. Não à toa, diversos jogadores que passaram pelas categorias de base do Flamengo atuam na Europa. Um deles é o Filipe Viseu, que rescindiu o contrato com o Udinese na Itália e assinou o seu vínculo com o Xerife Tiraspol, da Moldávia. Meus amigos, eu já fui na Moldávia. Ah, é maluco? O que você foi fazer na Moldávia? Eu gosto de viajar. Esse time Xerife Tiraspol é o dono do país. É simplesmente o dono do país. Essa marca Xerife é que manda lá na Moldávia. Felipe Viseu tinha contrato até junho de 23 com a Udinese, contudo o jogador não estava nos planos da equipe italiana para a atual temporada, facilitando a rescisão do vínculo entre o atacante e o clube. Dessa forma, livre no mercado de transferências, o atleta decidiu permanecer no futebol europeu e aceitou a proposta do Xerife Tiraspol. Vale ressaltar que o Flamengo vendeu o Felipe Viseu à Udinese em 2018 por 6,5 milhões de dólares. No entanto, o atacante atuou pelo time italiano em apenas 5 oportunidades e foi emprestado a diversas equipes ao redor do mundo. Yokohama Futebol Clube do Japão, Grêmio, Akae Grozny da Rússia e Ceará. O atacante subiu para o profissional do Flamengo em 2016 e ganhou o carinho da torcida rubro-negra ao decorrer das partidas. Com o manto sagrado, o Filipe Viseu balançou as redes 20 vezes e anotou 2 assistências em 75 partidas disputadas. Além disso, conquistou 2 títulos com o mais querido, campeão carioca de 17 e da Taça Guanabara de 18. Aí, meus amigos, joias da base não tão estrelares assim, continuam aí a perambular pela Europa. Vou pedir para você aqui uma coisa, amigo. Vamos sentar o dedo no like. Você está acompanhando esse vídeo aqui. O que está acontecendo? Não estão distribuindo vídeos sobre o Flamengo no YouTube. É verdade, meus amigos. A prioridade do YouTube é distribuir, nessa época do ano, vídeo de política. Então, não só para você ajudar o canal flamenguista em Portugal, como a mídia rubro-negra como um todo. Senta o dedo no like. Senta o dedo no like. Por quê? Porque você vai, dando like nesse vídeo, fazer aí com que o logaritmo do YouTube saiba que você não quer ver política, você quer ver futebol. Meus amigos, e aí existem aí, nesse finalzinho, ainda alguns clubes pretendem jogadores não só que foram do Flamengo, mas que ainda são do Flamengo. E aí o West Ham volta à tona por Lázaro. Né? Notícia da Inglaterra, o West Ham United tem oferta de empréstimo para a compra de Lázaro rejeitada pelo Flamengo. O West Ham United viu uma oferta de empréstimo para comprar o atacante brasileiro Lázaro, imediatamente recusada pelo Flamengo. Os Irons já viram uma oferta de 5 milhões recusada pelos gigantes brasileiros. Mas a contratação de Lucas Paquetá pelo Lyon por uma taxa recorde de 60 milhões de euros fez que o gatinho de transferência ficasse muito baixo. David Moyes espera contratar o jogador de 20 anos antes do prazo de transferência terminar no dia 1º de setembro. Mas a relutância do Flamengo tornou isso pouco provável agora. O clube espanhol Almeria também tentou a sua própria abordagem para contratar Lázaro, que impressionou em curto espaço de tempo na sua terra natal, mas ofereceu apenas 5 milhões e também foi rejeitado. Sua venda pode ocorrer em janelas futuras. No entanto, o Flamengo falhou em suas tentativas de fazê-lo assinar um novo contrato após conversas com o jogador e seu agente. Em banho-maria, por mais que Lázaro tenha um teto alto e possa vendê-lo em um dos melhores jogadores da Premier League, ele ainda não está pronto para o passe ao West Ham e pode se dar ao luxo de ser paciente e
sair um pouco mais à frente. Meus amigos, e aí puxando aqui o gatilho do Almeria, Flamengo recusou a proposta do West Ham pelo Lázaro e também recusa a proposta do Almeria da Espanha. Flamengo recusa a proposta do Almeria da Espanha por Lázaro. Flamengo recebeu, agora o Jornal o Globo aí do Brasil, hein? Flamengo recebeu mais uma sondagem para a venda de Lázaro. Desta vez, o Almeria da Espanha foi quem sinalizou o interesse na contratação do jogador. O clube carioca, no entanto, recusou a proposta. O clube espanhol acenou com uma proposta de 5 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do atleta. Além disso, estava estipulado cerca de 2 milhões de euros em metas. Sendo assim, a negociação poderia chegar a um pouco mais de 35 milhões de reais. O jornalista Mauro César Pereira informou a proposta e os valores. GE avançou na informação com o nome do clube. O Flamengo recusou a proposta do Almeria, assim como recusou a proposta do West Ham da Inglaterra por Lázaro. Na ocasião, o clube inglês fez uma oferta de 5 milhões de libras, aproximadamente 30 milhões. E o rubro-negro fez uma contraproposta pedindo o dobro do valor. Com a janela de transferências que se fecha na próxima quinta, Lázaro deve se manter no time do Flamengo até o fim do ano. Outro fator que favorece a permanência do jovem é a negociação de Vitinho, que defenderá o Ettifaq da Arábia Saudita. Lázaro foi titular no clássico contra o Botafogo e Dorival Júnior no comando, se firmou entre os 11 principais do time do brasileiro. Meus amigos, o Lázaro fica, né? Tá aí, é uma boa notícia para o Mengão. O Lázaro continua aí. A gente precisa realmente aí do nosso titular dos reservas, né? Essa que é a grande verdade. E ele queria saber de você. Você venderia para o West Ham ou para o Almeria? A proposta do Almeria não parece não, mas é um pouco melhor. O West Ham ofereceu 6 milhões de euros pelos 100% do passe. O Almeria era 5 milhões de euros por 70% numa venda futura, o Flamengo podendo ganhar chegando a 7. Mas o Flamengo, eu acho que mostrando aí que tem interesse em ganhar o título brasileiro também, né, manteve o Lázaro, que é titular do time reserva, titular dos times do fim de semana, manteve o Lázaro. E quem quiser, na próxima janela, vai ter que aumentar esse padrão. E outra notícia que a gente repercutiu ontem, pessoal, é que o Sevilha da Espanha começou a estudar a possibilidade aí de contratar o Pedro, meus amigos. Porém, se quiser contratar o Pedro, vai ter que abrir o caixa. Alvo de clube da Espanha, Pedro tem multa rescisória milionária no Flamengo. Nessa segunda-feira, o jornalista Marco Benito, no programa El Chiguirito de Jugones, afirmou que o Sevilha da Espanha está acompanhando de perto a situação do atacante Pedro do Flamengo. A situação pode avançar em uma proposta nos próximos meses. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, um dos representantes de Pedro garantiu que sempre chegam sondagens pelo atacante, mas não existem propostas oficiais no momento. Além disso, o Flamengo também se mantém calmo por estar protegido pelo longo contrato e o valor da multa rescisória. O centroavante tem contrato até 2025 e a multa rescisória de Pedro é de 60 milhões de euros, ou seja, 300 milhões de reais. Ainda esse ano, quando o Pedro vivia em baixa com Paulo Souza, o Flamengo recusou uma proposta de 20 milhões de euros, vindo do Palmeiras. Centroavante de 20 gols em 48 jogos, superando o número de gols do ano passado, que foi de 18, a evolução do Pedro está sendo acompanhada por diversos clubes do velho continente. Está aí, meus amigos. Aí, eu acho o seguinte, se chegar com a multa, aí não tem jeito, tem que vender, né? Mas o Pedro tem que continuar, a gente tem uma Libertadores, a gente tem uma Copa do Brasil e a gente tem um Brasileirão que a gente pode disputar ainda. Então, na minha opinião, Pedro, nem pensar em vender Pedro agora não tem a menor possibilidade. Porém, outro jogador titular do Flamengo, que vem sendo muito assediado por clubes aqui da Europa, é o João Gomes. Em meio a especulações, João Gomes faz postagem enigmática e torcedores do Flamengo especulam o motivo. Né? Lembrando, João Gomes esteve aí até
uma rixa aí em relação ao Manchester United queria o João Gomes, ele falou que queria o Liverpool, aí ele começou a ser falado no Liverpool. Vivendo um ótimo momento no Flamengo, o João Gomes tem sido especulado em grandes clubes da Europa. Meu amigo, você que está aí, ó, vamos subir esse like, galera, dá essa força aí. Tem notícia fantástica ainda nesse vídeo, hein? Então senta o dedo no like. Além disso, o jogador vive em impasse em processo de renovação de contrato com o rubro-negro. Nessa terça 30, o volante fez uma postagem que acabou mexendo com a torcida rubro-negra. Deus tem o melhor para mim, publicou o João Gomes em seu perfil oficial no Twitter. Nos comentários é possível ver que a torcida do Flamengo começou a especular os motivos da postagem. Apesar de algumas respostas em apoio, a maioria tocou no assunto da valorização salarial. Olha o mercenarismo, hein? Publicou um torcedor. Que bobeira, para que escrever isso? Outro pediu mais humildade a João Gomes. Calma, rapaz, você merece, mas ainda é teu primeiro ano em destaque no time principal. Humildade é tudo. Em contrapartida, os outros flamenguistas demonstraram confiança não só na continuidade de João Gomes, mas na conquista de títulos na temporada de 22. Ganhar a Libertadores com o Flamengo, respondeu uma torcedora. Sim, ficar no Flamengo, ter a valorização salarial e conquistar títulos, tuitou outro. Um outro ainda foi mais além da confiança. Deus está esperando a tríplice coroa para você no final da temporada. O imbróglio envolvendo o contrato de João Gomes com o Flamengo passa pela falta de uma valorização salarial considerada justa. O clube e representantes do jogador já se reuniram, mas uma oferta foi recusada, juntamente pelo salário ofertado ser inferior ao esperado. Nesse sentido, Marcos Braz tranquilizou aos torcedores ao afirmar que a situação está sob controle. Além disso, João Gomes tem contrato até 2025. O Flamengo tem contrato ainda de 3 anos com João Gomes. A multa resguarda o Flamengo, podem ficar tranquilos. Uma coisa é o torcedor achar que tem que ter o reconhecimento ao rapaz. E você tirar ali 10 mil reais mensais e 20 de salário, por exemplo. A outra é a preocupação pontual na questão do contrato. Ainda temos 3 anos com o João. João, contudo, é desejado por grandes clubes da Europa, como o Real Madrid. A equipe está de olho em um volante de 21 anos, especialmente depois da saída do Casemiro para o Manchester United. A equipe inglesa, inclusive, também já mostrou interesse em João Gomes. Enquanto nada acontece, João Gomes segue se preparando e deve ser titular na partida desta quinta-feira, 31, contra o Vélez Sarsfield. O duelo é válido pelas semifinais da Libertadores. Quinta-feira, 31, aqui em Portugal, tá, pessoal? Aí no Brasil vai ser hoje mesmo o jogo. Aqui é 1h30 da manhã, né? Falando em Portugal, né? Muita gente me pergunta, né? Por que o Flamengo adiou o projeto de comprar um time em Portugal? Reportagem aí do repórter do UOL, Rafael Reis. No final da temporada passada, enquanto 2 dos seus principais rivais estaduais, Botafogo e Vasco, discutiam a possibilidade de serem vendidos para investidores estrangeiros, o Flamengo prometia fazer o caminho contrário, ir ao exterior e adquirir um time para ser a sua filial lá fora. O projeto que chegou a ser apresentado ao Conselho de Administração do clube era comprar o Tondela de Portugal, para ter uma equipe sobre a sua administração disputando um dos principais campeonatos nacionais da Europa, o Campeonato Português. Mas quase um ano já se passou desde que o assunto deixou de ser apenas um plano estudado em escritórios da Gávea para se transformar em um tema de conhecimento público dos torcedores. E até agora nada de concreto aconteceu. Fato é que, apesar de não ter desistido completamente da ideia de criar uma versão europeia do Flamengo, a diretoria rubro-negro perdeu um pouco a empolgação com o projeto e passou a tratá-lo como algo menos emergencial. O balde de água fria foi o rebaixamento do Tondela para a segunda divisão portuguesa. Você que acompanha o canal Flamenguista em Portugal, eu fui 2 vezes a Tondela, mostrei o estádio, mostrei tudo. Infelizmente, o Tondela não conseguiu se segurar na primeira divisão, né? O Tondela nunca tinha sido rebaixado depois que subiu, né? Estava aí há alguns anos na primeira divisão. Infelizmente, ano passado foi o ano que o Tondela acabou sendo rebaixado, e aí as negociações que estavam avançadas acabaram
ficando para trás. As negociações entre o Fla e seu alvo no velho continente foram paralisadas mais ou menos na virada do ano, porque a equipe da terra natal de Cristiano Ronaldo precisava focar na luta para permanecer na elite. Mas a queda acabou se concretizando. Com isso, o clube brasileiro resolveu encerrar as conversas com o Tondela, desistir definitivamente da transição e buscar outras opções para dar continuidade ao projeto. Na avaliação do Flamengo, investir na compra de um clube que atualmente está fora da primeira divisão do seu país seria um atraso, uma vez que seria necessário investir primeiro na montagem de um time capaz de retornar à elite e só depois formar um elenco mais definitivo para fazer bonito no campeonato nacional e brigar por classificações para competições continentais. Com o encerramento do projeto Tondela, a equipe mais popular do Brasil agora está analisando outros clubes portugueses em condições de serem comprados e darem retornos esportivos mais rápido. No entanto, ainda não há definição sobre o novo alvo número 1. Ainda que o Flamengo apareça, mesmo em breve, como dono de um clube da primeira divisão portuguesa, ele não será o primeiro brasileiro a controlar uma equipe minimamente relevante no cenário europeu. O Estoril Praia, também da elite portuguesa, passou praticamente toda a década passada sob o comando da Traffic, empresa que era liderada pelo jornalista J. Ávila. Já o ex-atacante Ronaldo, fenômeno acionista majoritário do Cruzeiro, também dirige desde 2018 o Valladolid, recém-promovido da primeira divisão da Espanha. Após o primeiro semestre com resultados abaixo do esperado, o Flamengo entrou nos eixos com a troca do treinador português Paulo Sousa por Dorival Júnior. O time rubro-negro já está a 14 jogos sem perder, 12 vitórias e 2 empates. E tem a possibilidade de conquistar 3 títulos nessa temporada. Meus amigos, a grande verdade é o seguinte: o projeto de um clube aqui em Portugal não morreu. Não morreu. O projeto está vivo. Só que, quando tudo parecia acertado, infelizmente, o meu querido Tondelinha, o meu querido Tondela, né, clube que eu ganhei um enorme carinho, infelizmente caiu para a segunda divisão. Quem sabe agora esse ano ele consegue subir e as conversas voltam a acontecer, ou quem sabe o Flamengo vai atrás de outro clube aqui em Portugal, para que a gente tenha um Flamengo aqui em Portugal. Queria saber de você, meu amigo, que acompanha esse vídeo. Você gostaria de ver o Mengão na Primeira Liga Portuguesa? Escreva aqui nos comentários. Eu sempre falo, a participação de vocês em todos os vídeos é fundamental para o canal. Aliás, eu vou pedir, se inscreva no canal, a suscrição é muito importante. Meu amigo, estou com uma camisa número 3 do Flamengo aqui, de 2020, achei essa camisa linda, né? Mais um produto oficial Adidas do Flamengo, Adidas é desse lado aqui, flamenguista em Portugal. Então, assim, vou ensinar rapidinho a você a como comprar produtos oficiais do Flamengo na loja oficial do Flamengo, Espaço Rubro Negro, com enorme desconto. Dá uma olhada aí. Então vamos lá, galera. Loja aqui, Espaço Rubro Negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, ó, linha treino, manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo, né? Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, ó, 2G. Vamos comprar 2G. Comprar 2G é o meu. Aí tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no cantinho, ó, R$ 299,99. Né? Aí, primeiro, vocês vão. Primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, ó. Primeira compra. Ok? Já vai dar 10% de desconto, já vai ter R$ 30 fora. Ah, mas ainda está caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar Fla em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você do R$ 299,99, você economiza R$ 43,50. Ou seja, quase R$ 50 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí cupom de desconto, primeira compra, como eu estou mostrando aqui, ó, código do vendedor flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro-negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve vou comprar. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divida com... Se inscreva no canal! Se inscreva no canal, botãozinho vermelho aqui, você pode concorrer a 2 camisas do Flamengo. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.